Hoje nós vamos iniciar a correção das nossas atividades que estão no plano de estudo tutorado de vocês aí, o primeiro ano, tá bom? Nós vamos fazer vídeos para correção das 4 semanas de atividade, e aí nós começaremos, então, entendendo que nós estudamos, na primeira semana, não houve atividade para ser registrada no caderno, né? Tá aqui na página do PET, aqui, ó. Eixo temático, linguagem e língua. E o que foi pedido de atividade era para estudar sobre as funções da linguagem. Então, nós vimos aqui 6 tipos de linguagem. Nós vimos também, antes de iniciar os 6 tipos, que para que aconteça a comunicação efetiva, é necessário que haja um emissor, ou locutor é quem está falando, quem está emitindo a mensagem, um receptor, o próprio nome já diz, é quem recebe a mensagem. Nesse meio tempo há o contexto, que é a situação em torno do que gira esta mensagem, o código, de que forma que essa mensagem foi transmitida. Língua oral, foi escrita, foi através de gestos. Se, por exemplo, eu digo assim para vocês, ó, vocês já sabem o que eu quero dizer, não é? É um código. Se vocês veem uma placa com um cigarro cortado, isso já quer dizer proibido fumar. São códigos que todos nós entendemos. Quando nós vemos esse códigozinho aqui, ó, que é o símbolo do Wi-Fi, tá abrindo aqui do ladinho para vocês verem. Não preocupa não, que é lento mesmo. Ó, o símbolozinho do Wi-Fi aqui, ó. Vocês já sabem que é um único símbolo representa a rede Wi-Fi. Há também o canal, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Daí nós vamos começar a ver, então, as 6 funções que a linguagem pode ter. Eu não vou delinear todas aqui, porque a professora já falou com vocês, né? Nas aulas já foram explicados esses 6 tipos, então nós vamos apenas citar os nomes, tá? Apelativa ou conotativa, aquela que quer que a pessoa faça algo, ela quer instigar, ela está apelando, né? Sempre que você vê um texto publicitário, você vai perceber que é essa a mensagem. Por exemplo, você precisa disso, você precisa daquilo, é uma mensagem apelativa. Existe a função emotiva ou expressiva, existe a função referencial ou denotativa, que é aquela prática, assertiva, aquele tipo de linguagem em que você lê para se informar, é uma mensagem direta. E, geralmente, esse é o tipo de linguagem usada em telejornais, não só assistido, né? Não só telejornal, mas um jornal escrito. Então, aquele tipo de linguagem que é direto e que é impessoal. Vários tipos de informações, de notícias, sempre será referencial ou denotativa. Daí vem a poética, que é uma das mais belas, mais bonitas, né? E aqui até trouxe um exemplo de um poema de Fernando Pessoa, muito bonito, inclusive, e bem atual, né? Há doenças que são mais que doenças, que não apenas são a vida indefesas, como oferecem algumas recompensas que tornam mais urgente e mais difícil o já por vezes inviável ofício de habitar o íngreme edifício. Tem também a função metalinguística, que é aquela função que define, que descreve, que explica, é a função, por exemplo, do dicionário. Quando você não sabe o que um termo significa, você corre lá no dicionário, abre o dicionário e vai ler. Isso é metalinguística, tudo que define, que dá a explicação, a definição de algo, metalinguístico, ok? Passando, nós temos a última aqui, que é a fática. A fática é aquele tipo de função, aquele tipo de linguagem que tem por objetivo, olha, estabelecer ou interromper a comunicação.
de modo que o que é mais importante é a relação entre o emissor e o receptor. Para os que já têm namorado, namorada aí, ou para os que estão pensando, sabe aquela ligação que você fala tudo que você já tinha que falar? E aí você fica assim, então tá bom. Você não quer desligar, mas você não tem o que dizer. Então, essa é a função fática. É quando você interage, você tem um tipo de relação com quem você está conversando, mas não necessariamente você tem algo a dizer. Então, aqui, olha, esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, por exemplo, expressão de cumprimentos, saudações, discursos ao telefone. Então, a interação é mais que o que é dito, é a interação entre os interlocutores, emissor e receptor. Algo interessante, meninos, é que você nunca exerce um papel só numa conversa. Ora você é emissor, ora você é receptor. Porque você está falando e você está ouvindo. Exceto aqui nesse vídeo que eu estou gravando, que o tempo inteiro eu estou sendo emissora, né? Se fosse uma conferência, uma videoaula em que vocês estivessem online aqui comigo, aí nós faríamos essa troca de papéis, tá certo? A atividade 2 pede para que vocês assistam esse videozinho aqui, ó, é um vídeo curto, que é um professor explicando um pouquinho mais sobre funções da linguagem. Se ainda não assistiram, tirem uns minutinhos e assistam, vale a pena, compensa, é um vídeo muito bom, ajuda a entender melhor ainda, tá certo? Boa, pulamos para a semana 2. E aí, nessa semana, nós vamos entender aqui, colocar em prática o que nós entendemos na semana passada. Eu vou usar, a partir de agora, o PET na versão documento, na versão Word, porque eu vou escrever junto com vocês, tá? Então, aqui, vocês têm ele aí no arquivo PDF, mas eu tenho ele aqui editado para o Word, porque as respostas eu vou deixar escrito aqui para vocês, tá? Para facilitar um pouquinho. Então, vamos lá. Atividade 1. Pede para que nós leiamos esses textos embaixo aqui, para definirmos, para classificarmos qual é a função da linguagem, certo? Número 1. E nunca mais chega o dia 18 de setembro. Estou em pulgas. É a primeira vez que vou entrar na cidade do rock. Então, vamos lá. Qual é o tipo de função? É a função emotiva ou expressiva. Ele está expressando, ele está colocando sua emoção na coisa. E aí, aqui nós vimos que é a função emotiva ou expressiva. Fiquem tranquilos que vai dar certo. Ó, eu vou deixar sempre em uma cor diferente, destacada diferente, para vocês conseguirem enxergar melhor. Número 2. Há menos de um mês para a realização de mais um Rock in Rio, a organização do Super Festival Carioca divulgou uma lista de itens considerados proibidos e que serão bloqueados na revista realizada por seguranças em cada pessoa que quiser entrar na cidade do rock. Isso aqui é uma notícia, não é, meninos? É uma notícia, inclusive, que foi publicada no jornal O Estadão. Então, essa é uma função referencial ou denotativa. É quando você está sendo informado de algo. Número 3, Rock in Rio 2013, eu vou. Qual é a função? Conotativa ou apelativa. A pessoa apelou para a emoção e ela está indo para o Rock in Rio, toda desesperada, toda ué. Atividade 2. Escreva um texto na função referencial ou denotativa a partir do diálogo a seguir. Um repórter e um policial estão conversando. O repórter pergunta, o que aconteceu aqui? O policial, encontrei um senhor de 80 anos passeando na praça. Repórter, e o que você vai fazer? Policial, vou levá-lo para casa, porque ele pertence ao grupo de risco. Nesta época de coronavírus, ele deve ficar em casa. Danadinho do velhinho, né? Fora de casa. Aliás, é o que a gente mais tem visto, né, gente? Fora de casa, sem máscara, sem um pingo de proteção. Pede para que a gente escrevesse um texto. Ó, na função denotativa, que é aquela função de
informar, de trazer a informação. Então, você pode imaginar que você está na redação de um jornal e vai escrever uma notícia sobre essa conversa que você teve com o policial. Como que ficaria essa notícia? Não um diálogo, uma notícia que vai para o jornal que as pessoas lerão. Uma das opções é essa aqui, ó, meninos. A polícia tem tomado algumas atitudes em relação às pessoas que insistem em sair às ruas em meio à pandemia do coronavírus. Pulei um aqui. Em entrevista ao nosso repórter, o policial militar José Passos relatou que ao encontrar um senhor de 80 anos passeando na praça da cidade, o abordou e levou-o para casa. O objetivo do policial é proteger o senhor, visto que ele pertence ao grupo de risco e deveria permanecer em sua residência. Certinho? Atividade 3. Em qual das frases abaixo está presente a função expressiva? É aquela função que expressa o que você está sentindo. Em qual? Descubra agora as melhores ofertas de eletrodoméstico. Não. Isso aqui é um texto publicitário. Gostei muito da nova música da Anitta. Tá expressando alguma coisa aí. Então, pode já ser essa. Vamos destacá-la aqui. Letra C. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem nada de função expressiva aqui, né? Isso aqui é um ditado popular. Letra D. Os participantes do torneio não quiseram comentar o acidente. Também não. Essa daqui é a referencial, tá trazendo uma notícia. Então, a única que se encaixa na função expressiva, letra B. Atividade 4. Olha essa frase. Cuidado com o coronavírus, lave bem as mãos. Qual é a função desta linguagem? Ela é denotativa? Está te trazendo uma mensagem expressiva? Não. É um poema? Função poética? Não. Ela é apelativa? Será que ela está tentando te convencer de algo? Olha aí. Ou será que ela é metalinguística? Ela está te trazendo a definição de algo? Não, né? Então, a que se encaixa, letra C, função apelativa. Lave bem as mãos. Lavem as mãos, viu, gente? Álcool em gel, lavem as mãos. Atividade 5. Qual é a função da linguagem expressa abaixo? Deixa só eu tirar um espaçozinho aqui, porque como eu escrevi o texto ali em cima, ele jogou a atividade para baixo. Aí deu. Qual é a função da linguagem expressa abaixo? Significado do coronavírus. Substantivo feminino, epidemia que se dissemina por toda uma região. É um verbete extraído de um dicionário. Ó a resposta aqui para nós. Verbete extraído de um dicionário, do dicionário online. Então, dicionário é para definição de conceitos. Definição de conceitos é a função metalinguística, né? Vamos colocar um X bonito aqui para nós. Pronto, metalinguística. Dito e feito. X, cadê você? Apaguei meu X. Pronto, voltamos. Ok, encerramos a semana 2. Bora para a semana 3? Semana 3. Ok, na semana 3, nós vamos ler aqui, ó. Esse poema Mar Português, ele foi escrito por Fernando Pessoa. Aliás, é um poema muito bonito, viu, gente? E aí esse poema diz assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Isso aqui repetiu, então nós vamos excluir. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Muito bonito, né? Fernando Pessoa, usando aqui da poesia, fala para a gente do período em que Portugal tentava atravessar aí o continente e ele passava pelo mar português para tentar chegar às Índias. E muitas pessoas perderam a vida, né? Muitas mães choraram, muitos filhos rezaram,
muitas noivas ficaram por casar. E valeu a pena? Olha que bonita a resposta dele. Olha, essa frase é muito bonita e ela representa muito da poesia. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, nesse tempo que nós estamos aí, vale a pena estudar em casa, gente? Vale a pena todo esse sacrifício aí de aula online? Será que vale a pena? A resposta está aqui, ó. Se a alma não for pequena, valerá a pena, né? Bora lá. Aqui pede para que a gente identifique todos esses elementos aqui da comunicação, os seis quesitos da comunicação. Emissor. Quem é o emissor desse poema? Bom, só pode ser, eu já vou copiar para a gente ganhar tempo, tá, gente? Só pode ser aqui quem está falando, né? Então, os portugueses, durante as grandes navegações. Quem é o receptor? É o mar. Ele não está falando com o mar? Olha só, quando a gente volta aqui, ó, olha com quem que ele está falando, ó. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, ó. Então, o português está falando com o mar. Então, o receptor é o mar, certo? Qual é a mensagem? É o poema em si. O código é a língua portuguesa, é o idioma em que esse poema foi escrito. O canal é uma linguagem escrita que foi feita em forma de poema, por Fernando Pessoa. O contexto, isso aqui a gente tem que entender um pouquinho da história de quando esse poema foi feito. Foi quando os portugueses, em suas navegações, tentavam chegar às Índias. Esse período é conhecido como Grandes Navegações, em que vários portugueses perderam a vida no mar nessa incessante busca pelas Índias. Vou copiar isso daqui e já vou jogar aqui. Não, só um minutinho que eu estou jogando no lugar errado. Aqui. Vou jogar aqui, ó, para a gente ganhar espaço. Será que vai dar? Vamos lá. Demora. Colar. Colou. Ok. Atividade 3. A frase abaixo foi extraída de um anúncio que vende produtos para a pele. Hoje você é uma uva, mas cuidado, uva passa. Letra A. Comente a superposição de funções gramaticais que recai sobre a palavra passa. Então, são duas, pessoal, duas funções que são usadas aí sobre a palavra passa. Primeiro quer dizer sobre a uva passa, e depois a qualidade, né? Vem como um adjetivo, uva passa, e depois quer dizer sobre um verbal, porque quer dizer que vai passar com o tempo, com a velhice chegando, a uva vai ficar passada. Então, são duas superposições. Vamos copiar do lado de cá também, puxando aqui. A primeira é a função de adjetivo e a função de verbo. Vamos colocar aqui. Vou tentar colocar em vermelhinho também, para a gente lembrar que é a resposta. Aliás, aqui também tem que ficar em vermelho, né, meninos? Que é a nossa resposta, certo? Desculpa, tá gravando, né? Letra B. Explique os efeitos persuasivos provocados por essa superposição. Quais são os efeitos? Então, eles usarem como um adjetivo e como um verbo reforça a ideia da necessidade de cuidar da pele. Porque o tempo vai passar, a pessoa vai ficar velha, e a pele, que é toda linda assim, que vocês estão vendo aqui, toda bonitinha, com o tempo vai passar e ela vai ficar velha, enrugada, com os sinais da velhice, do tempo que você passou, assim como a uva passa, é toda enrugadinha, toda velhinha, né? Vamos aqui colocar em vermelhinho para destacar, ok? Letra C. Discorra sobre a função da linguagem que predomina na frase. Qual é o tipo, qual é a função da linguagem que se usa? Gente, é um anúncio publicitário.
né? Então, a finalidade dele é persuadir, é convencer a pessoa a comprar o produto. Então, essa é a função apelativa ou conotativa. Certinho? Então, nós vamos colocar isso aqui em vermelho. E não é a letra D, não, meu senhor. Resposta da letra C. Boas. Chegamos na semana 4, que beleza. Nós temos aqui o texto O Poder do E-mail. É até interessante, eu creio que vocês já leram aí fazendo a atividade, né? Vamos direto. Texto 2 é uma tirinha. O tio escreveu para o sobrinho e o sobrinho está respondendo o e-mail. Gente, eu demorei um tempinho para ler isso aqui, viu? Mas consegui. Sinal que não estou tão velha assim. Após comparar os dois textos, é correto dizer que: letra A, o texto 1 apresenta linguagem padrão. É um e-mail, né, que o marido escreveu para a esposa dele. É sim linguagem padrão que ele usou, como se observa nas expressões encontrá-lo, uma senhora cujo marido. Tá certo até aqui. Os quadrinhos somente a linguagem informal própria da fala? Também, tá correto. Letra A, então, até agora parece estar correta. Vamos já destacá-la para que nós leiamos as próximas para ver. Letra B. O referente usado na carta e-mail e na conversa do sobrinho com o tio é igual? Não, não é igual. Não são linguagens, não são funções iguais. Letra C. Nos textos percebemos símbolos linguísticos utilizados na comunicação escrita, como PS no texto 1 e a carinha no texto 2. Sim, nós percebemos, mas isso não são símbolos linguísticos. Letra D, a função fática, que tem por finalidade abrir, manter e fechar o canal de comunicação, permeia-se por ambos os textos? Não, não há função fática aqui no e-mail, não. O e-mail, simplesmente o marido fala e o assunto foi encerrado. Não estabeleceu-se essa relação de comunicação entre os dois, não. Letra E. A comunicação processou-se pelo mesmo meio de comunicação e pela mesma maneira? Não, não foi a mesma maneira, né? Lá em cima foi todo certinho, todo formal, padrão, e embaixo o quadrinho aqui foi permeado por uma fala informal do sobrinho. Então, a única que parece estar correta, letra A. Atividade 2. Em um texto, quase sempre aparece mais de uma função de linguagem. O essencial é notar aquela que predomina. No anúncio publicitário abaixo, existe mais de uma função. Identifique-as e justifique sua escolha. Então, aqui nós estamos vendo uma foto de uma família e a mesma foto em anos diferentes, em épocas diferentes. Olha, o casal, ainda bem jovem, com 2 filhos pequenos, em uma mesa se alimentando. E embaixo, o casal, já com o passar dos anos, e os filhos já adultos, também se alimentando. É interessante ver que eles mantiveram quase tudo. Olha, a mãe usava óculos, continua, o filho também. Olha a roupa do filho, bem parecida, a da mãe, praticamente igual, né? A menininha aqui de cabelos soltos, o pai com uma camiseta sorrindo. Eles mantiveram bem a foto. E aí está escrito, sempre, há 100 anos, Tramontina. Então, vamos tentar entender quais são as funções que estão nesse texto, certo? Parece que é um texto publicitário, está fazendo propaganda da marca Tramontina, a marca de talheres. Olha aí os talheres em cima da mesa, aqui, tá vendo? Então, já achamos uma delas. Deixa eu descer aqui, que é a conotativa ou apelativa, aquela lá do anúncio publicitário, né? Também, essa imagem nos traz um fato. Que fato é esse? Que a Tramontina está presente no Brasil há mais de 100 anos. Então, nós conseguimos ver 2 funções aqui. Uma que é a referencial, que está dando para a gente uma notícia, tem 100 anos que a Tramontina atua no Brasil, e a outra
que é a conotativa ou apelativa, porque está mostrando aqui a Tramontina tentando vender seu produto. Ok, meninos? Acabamos! Encerramos! Que beleza! Então, nós conseguimos nesse vídeo, espero que não tão longo, não tão grande, resolver as nossas 4 semanas de atividade. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, mandem suas dúvidas lá no grupo, tá? E nós vamos nos ver mais em breve, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem de todos os que vocês amam e logo mais nos vemos. Até!